paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos da Palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o teu irmão em Cristo, irmão Júlio. Quero desejar a paz do Senhor a todos os ouvintes da Palavra de Deus. Graças a Deus, até aqui o Senhor nos sustentou, nos deu vitória. Então é motivo de nós glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração para que eu viesse trazer esse vídeo desse dia de hoje. E eu creio que esta palavra, ela vai falar no meu coração, vai falar no teu coração, porque a palavra de Deus, nós sabemos que a palavra de Deus, ela é viva. E é aonde ela entra, onde ela penetra, ali ela se enraiza. E eu creio que tem pessoas que vai ouvir a palavra de Deus. Eu não sei onde vai parar esse vídeo, mas onde o Espírito Santo de Deus assoprar, eu creio que pessoas vai ser até mesmo semeada pela palavra de Deus. Desde já, eu peço a cada um de vocês, compartilhe esse vídeo, deixe o like no vídeo, se inscreva neste canal, nos ajuda a alcançar pessoas, a alcançar vidas, para que pessoas possam ser até mesmo impactadas pelo poder de Deus, pessoas possam ser salvas através da palavra de Deus. Eu quero ler uma pequena palavra que vai trazer uma reflexão na minha vida, na sua vida, porque essa pequena reflexão não é uma história até mesmo comum, mas é uma história bíblica, uma coisa que aconteceu, uma palavra viva e eficaz que tem poder sobre a tua vida e a minha vida. Eu quero ler lá no livro de São Mateus, capítulo 14, louvado seja Deus, e verso 28, que diz assim a palavra de Deus: Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aqui nós vemos uma palavra que Jesus, ele nunca nos abandonou. Através desse versículo, desta palavra, nós vemos que Jesus sempre, ele esteve conosco. Sempre ele está do nosso lado para nos dar força. Por mais que nós estamos no momento de perigo, no momento de até mesmo difícil desta vida, no momento de até mesmo de dor, de aflição, nós sabemos que Jesus sempre ele está do nosso lado. Esta palavra nos diz sobre uma passagem de Pedro. Ali, quando ele estava em um barco, e a Bíblia nos relata que começou aquela tempestade, começou aquele vento forte, e aqueles homens começaram até mesmo a ficar com medo.
Mas mesmo dentro daquele mar, jamais Pedro ia imaginar que Jesus ele estava ali. Porque Pedro estava ali no começo da convenção do conhecimento da palavra. Então jamais ele imaginava que Jesus ia chegar lá em cima das águas. Mas Jesus, ele salva através dos milagres também. Nós vemos que este milagre que Jesus fez, até mesmo de pedir para Pedro andar sobre as águas através da fé, foi até mesmo dos primeiros milagres, um dos milagres que Pedro viu que Jesus fazia. Porque nós vemos que a palavra, até mesmo, ela traz a salvação para a nossa vida. Mas os milagres de Deus, ela até mesmo enche nós de fé. Quando nós vemos o milagre de Jesus, quando nós vemos que Jesus fez milagre, nós até mesmo ficamos impactados pelo poder de Deus. Nós passamos, aqueles que não crê, passa a crer, a confiar no poder de Deus. Então nós vemos que Pedro, ali, ele passando por aquele momento de tempestade, momento difícil da sua vida, naquele barco, um homem já experiente, pescador, mas mesmo assim, a tempestade era tão forte, que a Bíblia fala que eles começaram a ter medo. E de repente Jesus, ele aparece sobre as águas. A Bíblia nos relata que Jesus ele aparece andando sobre as águas. E para vocês verem que os discípulos, eles não tinham tanta fé em Jesus. Porque eles acharam que até mesmo era um fantasma andando sobre as águas. E Jesus até mesmo falou: Pedro, vem. Jesus, ele chamou a Pedro para vir sobre as águas. Mas nós vemos que o homem natural, ele não compreende as coisas sobrenaturais. Porque nós vemos ali Jesus andando sobre as águas, nós vemos que era através do poder de Deus, era coisa sobrenatural. Um homem em si, natural, jamais ele vai andar em cima das águas. E Pedro, ele começou a andar sobre as águas. Mas a Bíblia nos relata que Pedro, ele começou a se afundar. A Bíblia fala que Pedro ele começou a se afundar sobre as águas, porque até mesmo ele começou a ter medo. Veja só, o medo que faz na vida do homem. A Bíblia nos relata que Pedro ele começou a ter medo, e o medo fez abater a fé dele. O que Deus quer trazer para nós nessa reflexão desta palavra? O que Deus quer trazer para você através desta palavra, meu amado irmão? Deus ele quer mostrar para nós que nós não podemos ter medo. Deus ele quer mostrar para nós que nós devemos que confiar, crer, acreditar no poder de Deus, viver no sobrenatural do Senhor Jesus. Não só, louvado seja Deus, viver até mesmo crendo nas coisas deste mundo, mas sim crendo no poder de Deus. Então a Bíblia nos relata que Pedro, quando ele começou a andar, ele ao mesmo tempo ele andou e começou a se afundar. E Jesus, vendo ali que Pedro até mesmo ficou com medo e viu que Pedro estava se afundando, Pedro ele gritou: Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus teve misericórdia dele. Jesus pegou pelas mãos e levantou. Então eu quero dizer para você, louvado seja Deus, que através da fé,
Você pode estar independente, louvado seja Deus, de problemas, de situações ou de doença. Jesus, ele está com os braços estendidos para até mesmo pegar pela tua mão para não deixar você se afundar. Pedro, ele estava até mesmo diante do mar. Talvez você não está diante de um mar, talvez você está diante até mesmo de um câncer, ou até mesmo de uma doença incurável, ou até mesmo de você está diante de um problema que está até mesmo causando para você um desengano pela medicina. Eu quero dizer para você que Jesus, assim como ele levantou Pedro, ele te levanta, louvado seja Deus, nesta tarde, através da palavra de Deus. Não importa a tua enfermidade. Eu quero dizer para você que Jesus, ele é poderoso para tocar a tua enfermidade. Jesus, ele é poderoso para repreender qualquer tipo de enfermidade que está alojado no teu corpo. Você pode dizer, mas os médicos até mesmo já desenganou, os médicos já mandou desligar o aparelho, os médicos já mandou fazer isso, os médicos já mandou reunir a família. Eu quero dizer para você que mais do que os médicos, é Deus que está no céu. Mais do que a medicina, é Deus que está no céu. Mais do que essa doença, é Deus que está no céu. Maior que os teus problemas, é Deus que está no céu. E Deus manda eu dizer para você nesta tarde, louvado seja Deus. Se você crê, Jesus, ele vai de encontro, ele pega esta causa. Jesus, ele vai de encontro, assim como ele pegou na mão de Pedro e levantou Pedro, louvado seja Deus, que estava se afundando na água. Eu quero dizer para você que Jesus, ele pega pelas tuas mãos e não deixa você se afundar numa enfermidade, não deixa você se afundar até mesmo diante de uma doença, diante de um vício. Creia na palavra de Deus, porque Deus, ele vai fazer milagre sobre a tua vida se você crer. Receba esta palavra em nome de Jesus Cristo. E Deus abençoa a tua vida em nome de Jesus. Compartilha esta palavra, louvado seja Deus, com aqueles que precisam. Se inscreva neste canal, deixa o teu like, nos ajuda a alcançar mais pessoas, mais vidas. Porque através da palavra, pessoas vai ser curada, pessoas vai ser, louvado seja Deus, tocada pelo poder de Deus. Deus abençoa a tua vida em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.